que o conceito de família, nesse mundo moderno, ele praticamente, então, irmãos, está perdendo o sentido. As pessoas estão banalizando o que é família verdadeiramente. Mas aqui nós estamos na igreja de Jesus, aonde prevalecem os seus ensinos, suas orientações, que Ele nos deixou através da Santa Voz do nosso querido Santo Irmão Alto. E a gente sabe que a família, ela é indispensável, não só para a igreja, para nós que aqui estamos, a igreja como um todo, mas também em relação à sociedade com a qual nós convivemos. Então, o conceito de família, para nós apostólicos, ele continua existindo. E aí, no ambiente, no mundo pecador, milhões de pessoas envolvidas por outros preceitos, outras ideias, então, irmãos, já não querem mais saber, né, do que representa uma família. Aí os casos difíceis, complicados, problemas que, então, irmãos, vai muito além, né, do pensamento humano. Essa é a realidade que está acontecendo no mundo que nos cerca. Mas aqui está a Igreja de Jesus, como eu disse, por isso nós vamos meditar, recordando, relembrando, uma vez que estamos dando sequência, retomando as atividades da nossa igreja neste novo ano de 2024. Então temos que estar preparados, fundamentados nesta fé, alicerçados na doutrina do Evangelho do Reino dos Céus, para que não fiquemos no meio do caminho. Isso é importante a gente lembrar. Temos que seguir em frente, com a graça da Santa Voz do Santo Irmão. E aqui tem muitos chefes de família, eu tenho plena certeza, e irmãos que já batalharam muito, que não é fácil, principalmente nos dias de hoje, criar e educar filhos, principalmente ensinando o bem, a justiça e a verdade, a boa moral e os bons princípios que Jesus nos deixou. Vamos então a mensagem. Jesus, nosso Senhor, deixou um ensino valioso para os que desejam ser felizes e bem-aventurados em sua vida. Todos os que ouvem as minhas palavras, disse Jesus, e as põem em prática, as colocam em prática, é semelhante a um homem que construiu sua casa na rocha, e vindo as tormentas, o vendaval, as enchentes, não conseguiram destruí-la ou abalá-la, por ter sido bem construída e sobre a rocha. Aquele, porém, disse Jesus, que ouve e não põe em prática, é semelhante ao homem que construiu sua casa na areia, sem alicerces, e romperam as torrentes de água contra a sua casa, e logo ruiu, ou seja, desabou. E a ruína daquela casa foi total, e grande foi, então, a sua destruição. Palavras de Jesus. Ele fez uma comparação, que ele falou por muitas vezes no sentido figurado, que ele está falando da parte espiritual, mas comparando a pessoa humana que ouve os seus ensinos, guarda com amor, sinceridade, carinho na sua alma, se empenha, luta e até sacrifica, para poder, então, irmãos, servir a Deus, o nosso Pai, servir o reino dos céus. Esse que assim procede é como uma casa que foi construída na rocha. Pode acontecer o que for, né, o vendaval, a tormenta, mas a casa não vai cair. Agora, aquele que construiu a casa na areia, Jesus quis dizer a pessoa que às vezes ouve. Quanta gente, até no passado, as pessoas que ouviram esta palavra com entusiasmo, a hora milagrosa, se converteu, veio para esta santa igreja, mas com o correr do tempo, então, irmãos, como a sua fé não estava bem alicerçada, algum sentimento, algum pensamento, alguma
coisa diferente, então atrapalhou a sua comunhão com o Reino dos Céus. E aí, então, irmãos, muitos não subsistiram. Todas as congregações, na sede da Igreja Apostólica, se todos os que se converteram estivessem conosco, irmãos, lá não caberia. E quem sabe aqui, quantas pessoas que se levantaram, né, se retiraram, abandonaram, exatamente pela fragilidade da fé. Então, é como se a pessoa tivesse construído uma casa na areia. Então, felizes, bem-aventurados, agradeço, aliás, os irmãos que têm lutado por esta fé apostólica ao longo desses anos. Sacrifício, claro que já existiu, é uma luta constante. Imagine no caso dos chefes de família, é uma luta muito grande, mas é preciso que a pessoa guarde a palavra de Jesus com muito zelo, com muito carinho na sua alma e no seu coração, porque vale a pena. Porque irmãos que são amadurecidos, têm grandes experiências da convivência com o seu cônjuge, sua esposa, o esposo com a esposa e assim por diante. Nesse lidar cotidiano, então, irmãos, é preciso haver compreensão, muitas vezes, relevância, é preciso haver perdão. E aí, o desastre maior que nós vemos no meio da sociedade que está aí fora, então, irmãos, é exatamente isso. As pessoas não têm tolerância. Por decar aquela palha, então, irmãos, já se separam, cada um vai para o seu canto, fala, não, a lei me permite, amanhã eu já arrumo um outro rapaz, uma outra moça, e eu caso e assim por diante. Então é a banalização da família. Isso é real. Para os irmãos que são experientes, amadurecidos, isso é real. Então, a falta de compreensão e de tolerância. Por isso, nunca está nas condições em que se encontra. Aqui segue a palavra da doutrina dizendo assim: casamento é uma aliança sagrada entre um homem e uma mulher perante Deus. Desde o princípio, o casamento foi instituído por Deus para ser um padrão para os demais tipos de relações existentes sobre os seres humanos, expressando amor, compromisso, fidelidade e o cuidado mútuo. Com união profunda que é, o casamento produz um senso de satisfação uma satisfação mútua para o casal, além de servir para glorificar a Deus, cumprindo os seus propósitos. O casamento é sagrado porque Deus o instituiu para a multiplicação da raça, a formação de santos para a sua glória, o bem-estar dos cônjuges e da família, garantindo-lhes um futuro feliz e abençoado. Eu já vi casais viajando para a igreja, tenho entendido isso, né? Há pessoas também aí fora. Esse é um outro detalhe importante, mas primeiro vamos falar sobre o pessoal da igreja. Irmãos com 50, 60 anos de casado. Imagine os irmãos o que é isso. E aí, na sociedade, pessoas que não têm a nossa fé, mas que têm princípios, são amadurecidas. Já tem também casais com esse tanto de anos de convivência. 60 anos, jubileu de prata, depois de ouro e assim por diante. É uma coisa muito linda, né? E sempre se amando e se considerando muito. Vai dizer que isso não é bonito? Que isso é lindo, relevante, construtivo? Claro que é, irmãos. E é assim que Deus quer. Por isso eu falei também nas pessoas que mesmo não estão no nosso convívio, mas que têm bons princípios morais elevados. Interessante registrar. Segue a mensagem. Nas Sagradas Escrituras, São Mateus deixou registrado: Deus ordenou, por isso deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois,
mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Tempo de Jesus, eles interpelaram o Divino Mestre sobre, então, irmãos, o divórcio. Vejam, meus irmãos, quantos e quantos séculos. E agora imagina hoje como que está essa situação. Inclusive a facilidade, né, para a separação, skate, não sei mais o que, estou me dando muito bem dessa parte. Uma facilidade enorme, por causa das leis, inclusive. Só entre nós. A gente não vai bater de frente com ninguém, nenhuma instituição. Mas essa é a realidade. Por isso é que eu falei, em determinados momentos, um casal mais jovem, né, por uma pequena discussão. Ah, não, vamos separar. Vou embora. Eu vou arrumar outro. E acontece mesmo. E mesmo dentro da igreja, eu tenho que ser franco, categórico. Pessoas que estão aí conosco. Primeiro, segundo, terceiro casamento. Fazer o que, né, irmãos? Fazer o quê? Claro, existe, em determinados casos, há razões. Mas eu digo assim, de maneira leviana, não. Já com família formada, 1, 2, 3 casamentos. Fazer o que, né? O irmão Otto conviveu com isso. Essa é uma outra parte que eu sou muito franco em dizer também. Ele conviveu com isso. Em relação às pessoas que procuravam ele. É uma mudança muito grande. Quando 2 jovens se encontram e casam na igreja, então, conforme as instituições, a pessoa casa. A mudança é muito grande. Hábitos, costumes, mas aí vão viver um para o outro. E é preciso, então, que estejam bem preparados, no sentido de que tenham compreensão, tenham resignação, renúncia de lutar e de vencer, mas de não perder a ponta da meada por qualquer coisa. E aí cada um vai para o seu campo, para o seu lugar. Então, irmãos, isso é importante. Casamento, ele tem essa diferença. O casamento, quando as pessoas se prezam, valorizam, né, essa união, que é uma coisa de Deus, sagrada, uma coisa do reino dos céus. Então, irmãos, isso faz uma grande diferença. E é por isso que os apostólicos, então, irmãos, precisam estar em dia com esta parte da nossa doutrina para, mais uma vez eu digo, não derrapar e ficar no meio do caminho. Aqui um conselho para os jovens: não tenham ilusões. Aliás, buscando lá em cima, dando continuidade aqui à mensagem, nossa Santa Dolorosa e nosso Santo Irmão, através de mensagem na nossa Igreja Apostólica, aconselham aos jovens que desejam se casar, que devem ter idade para assumir um compromisso tão sério. O ideal é se prepararem antes, estudando, tendo uma profissão e um emprego que garanta a subsistência e a estabilidade do seu lar e dos filhos. Devem também estarem preparados, tanto moral quanto espiritualmente falando. E aí vem a explicação. Moralmente é quando se tem uma boa educação, respeito e consideração pelos outros, ter honra e dignidade diante da igreja e da sociedade em que vivemos, e saberem se preservar diante das tentações e oportunidades que o mundo oferece, mas que não convém aos filhos de Deus. São Paulo lhe falou: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Agora, indo mais longe, ampliando, no mundo, as pessoas pensam diferente. Levar a vida de qualquer jeito, de qualquer forma. Não importa as consequências. Então, para o filho e a filha de Deus é diferente. Nós temos doutrina, ensinamentos, mas é por nosso bem e para a nossa felicidade.
espiritualmente, quer ter uma vida consagrada e dedicada à sua igreja, amando a Deus, o Pai, a Jesus, nosso Senhor, Maria Santíssima, Santa Rosa, Santo Irmão Mauro, de todo o coração. É também ter sentimentos nobres, como o amor, a bondade, a justiça, grande verdade. Às vezes aparecem, não. E quantos que já caiu nessa? Só pela beleza que ela aparece. Mas e o coração? E as virtudes? Determinadas qualidades indispensáveis para um bom matrimônio. A pessoa não tem. Está vazia. Aí não funciona. Aí não dá. Então, para os filhos e as filhas de Deus, tem que haver esta identificação de costumes, de hábitos, bons preceitos, respeito, consideração, sinceridade, mas também humildade e paciência. Isso no caso de pessoas que se casam e que vão seguir a vida normalmente, como marido e mulher. Ainda diz o seguinte: devem saber escolher a pessoa certa, procurando conhecer um ao outro, seus costumes, seu gênio, suas ideias, conhecer a família, pois em muitos casos o proceder da família é também o proceder do jovem ou da jovem. Reflitam sobre o passo que irão dar, mas em primeiro lugar dobrem os seus joelhos e busquem na Santa Rosa e no Santo Irmão Mauro a ajuda e o discernimento necessário. Peçam-lhe sabedoria e entendimento, e, se forem fiéis, é claro, eles lhes ajudarão a construírem e formarem uma família feliz e abençoada, como tem acontecido com muitos irmãos e irmãs, que têm um lar bem fundamentado, alicerçado, e são pessoas que estão estabilizadas, isso quanto à parte conjugal, e também diz respeito à parte material e à parte da igreja, o servir ao reino dos céus, uma função ou outra, pastor, diácono, diaconismo, regente, músico e assim por diante. Os noivos precisam compreender que necessitam da proteção de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Rosa e do Santo Irmão Mauro, para a felicidade do seu matrimônio, pois precisarão muito da graça e bênção desses santos depois de casados. Certamente, eles os ajudarão. Basta merecer. Ainda diz a mensagem: eis mais um ensino precioso do nosso Santo Irmão Mauro. Seu matrimônio deve ser firmado na verdade e conforme a justiça, sendo sempre leais, sinceros, dedicados ao bem e honestos, sempre bem intencionados, confiando um no outro, sejam pacientes e caridosos, perdoando-se mutuamente se houver alguma ofensa de uma das partes, mas se esqueçam do passado e vivam em paz. Não tenham ouvido a intrigas, fofocas, mentiras, e nem julguem um ao outro pela aparência do mal. Não suspeitem o mal e nem deem lugar ao ciúme, pois precisam confiar um no outro. Enfim, sejam humildes e obedientes à nossa doutrina, para serem abençoados e protegidos pela Santa Rosa e por mim, Irmão Mauro, e assim serão bem-aventurados. Conclui a mensagem. Portanto, preserve o seu casamento, ame, respeite, incentive o diálogo, o perdão, a compreensão mútua e seja uma família feliz e muito abençoada. Isso aí, irmãos, é a recapitulação dos ensinos apostólicos. Como eu falei ontem, agora eu falo no final, e não tem no começo. Não é uma mensagem nova, nós já conhecemos. Mas a igreja está fazendo a sua parte, desempenhando o seu papel, mostrando a realidade,
Quem é que pode contestar o que está aqui? Conteúdo das palavras. Não tem jeito. É o ensino da doutrina. Para o nosso bem, para a nossa felicidade, felicidade da nossa casa, do nosso lar, dos nossos filhos, enfim, para que nós possamos continuar caminhando juntos, espiritualmente falando, bem entendido, né? Firmados e alicerçados nesta fé, que é a legítima doutrina de nosso Senhor Jesus, a essência da palavra original do seu Evangelho, que a Santa Avó mostrou para o povo de Deus aqui na terra, para os verdadeiros apostólicos. Por isso nós devemos muito à Santa Avó, devemos também ao Santo Irmão. Por isso, em outras palavras, o Consolador veio para dar atualidade, atualizar os ensinos de Jesus, que até certo ponto ficaram esquecidos, estavam obscuros, mas o Consolador veio para mostrar, revelar a verdade do reino dos céus para aqueles que almejam a salvação da sua alma. Eu sei que os nossos irmãos pensam nisso, querem a salvação do seu espírito, querem um dia estar no reino dos céus, na presença de Deus, como santo ou como santa. Então, para isso, a igreja está nos preparando, amoldando o nosso espírito, para que nós possamos chegar lá. Um dia, quando Deus assim quiser. Entendido, irmãos? Nós vamos encerrar a nossa reunião desta manhã, ouvindo mais uma mensagem através do coral. Nos ensina a amar. Thank you.
gratificante para todos nós. Quero também agradecer o trabalho dos obreiros, agradecer o trabalho do coral, das apresentações, quinta-feira, ontem e hoje. Para mim, fico muito realizado e o prazer de poder rever os nossos irmãos, porque de longe nós estamos unidos, espiritualmente falando, se cumpre as palavras do Santo Evangelho. Somos a sua família, mesmo à distância. E quando nós nos encontramos, nos revemos, olhando no semblante de cada um, isso para nós, irmãos, é importante demais. Faz bem para a nossa alma, faz bem para que nós possamos prosseguir nessa caminhada, lutando e batalhando pelo nosso maior objetivo, alcançar um dia o Reino dos Céus. Entenderam, irmãos? Então, eu fico muito feliz de poder ter estado com os nossos irmãos nessas 3 reuniões aqui nesse final de semana.